momento do caos e da oportunidade, que é o momento de crise. Então, numa crise, você tem uma oportunidade imensa. E a crise nada mais é do que a efetivação de um risco. Gestão de risco não é você deixar de fazer as coisas. É fazer a oportunidade de forma segura, né? Exato, Kati. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui, Os Conselheiros, diretamente da sede da Board Academy, onde nós apresentamos então um podcast trazendo convidados especiais, empresários, empresárias, executivos, conselheiros, conselheiras, para contar um pouco da sua história de vida, trajetória profissional e pessoal, levando assim pílulas de conhecimento, de sabedoria. Sabe você que eu sou um dos que mais aprendo aqui e tenho o privilégio de toda semana estar com alguma pessoa nova trazendo um pouco do conteúdo. Nós também temos o privilégio aqui na Board Academy de chamarmos os nossos alunos de Board Members, porque nós somos na verdade uma grande família, a tal da Board Family. Você deseja fazer parte dessa família? Entre em contato conosco. Você também pode ser um conselheiro e ajudar muitas empresas, assim como os nossos board members têm feito. Além do nosso podcast aqui, Os Conselheiros, no nosso canal no YouTube você vai encontrar também outros diversos conteúdos. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido para fazer a inscrição e ativar o sininho. Assim você vai receber avisos de outros episódios e outros conteúdos que a gente vem a compartilhar. Acompanhe também pelo nosso Spotify. Sabe aquele trânsito? Está dirigindo? Prefere ouvir do que assistir? Você pode fazer isso também através do Spotify. Sejam todos e todas muito bem-vindas então aqui ao nosso podcast. Hoje comigo aqui do meu lado, nós temos a Catarina Pohl, uma das diretoras aqui da Board Academy. Até outro dia estava do outro lado da mesa sendo entrevistada. E hoje é minha colega aqui também, compartilhando conteúdos, ajudando a Board Academy em diversas ações aqui da Board. E hoje vai ser a co-host comigo. Tudo bem, Kati? Tudo bem, com muito orgulho e muito prazer poder fazer parte de todo esse movimento, estar aqui hoje entrevistando nossos Olha, e convidados. eu lembro que você participou de um podcast muito especial aqui um tempo atrás, que foi uma entrevista internacional, né? Com quem que foi mesmo? Foi com Guido Rapek, que é o founder, né, o CEO da Board Academy lá da Alemanha. Foi uma entrevista você, o Udo, o Eduardo. E o Eduardo Gomes. Exato, vale a pena assistir esse episódio. Foi muito uma interessante. entrevista com Guido Rapek, da Alemanha, aqui diretamente dos nossos estúdios. Procura aí no nosso YouTube, nos nossos canais. Essa entrevista vale muito a pena. Isso, do Board Partners. Da Board Partners, exatamente. Exatamente. E hoje? Hoje, quem que a gente está trazendo para conversar conosco? Hoje temos uma alegria enorme, uma honra muito grande de trazer e convidar a Regina Biglia, que é nossa companheira de jornada aqui na Board Academy já desde 2022. Nos encontramos pela primeira vez na primeira aula da primeira turma do Lean Governance, né, Regina? E a Regina é conselheira, mentora de executivos e uma executiva internacional, global, na área de finanças. E é uma alegria muito grande receber você aqui hoje para trocar com você e para ouvir o que você pode trazer de inspiração para nós e para o público. Então, seja muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada, Kátia. Obrigada, Simonato. É uma alegria poder estar aqui com vocês, que são inspiração desde sempre. Eu conheço o Simonato até de antes. É verdade. Eu estou aqui tentando rebuscar se a gente se conhece através de um dos grupos de finanças ou da ABPRH. Eu não sei se foi a Estânia, se foi a Sara, se foi a Tânia. Eu não lembro qual foi a nossa conexão. Eu lembro um pouco da minha característica. Eu sou curiosa, antenada, e você se posicionava no LinkedIn exatamente com aquele perfil que para mim é muito importante, que é um executivo de finanças com olhar humanizado. E a hora que eu vi aquilo, Simonato, eu falei, eu preciso me conectar com essa pessoa. É verdade, você me procurou pelo LinkedIn e a gente fez um café virtual. Fizemos um café virtual. Nossa, no meio da pandemia. No meio da pandemia. O verdadeiro networking, né? Exatamente. Ela foi proativa, ela foi, não ficou esperando, né? Ela foi intencional. Exatamente. Fui intencional. E como diz o Farias, você está onde você se coloca, né? Então, perfeito. Foi o passo para abrir as portas, né? Para essa etapa. Perfeito, Kátia. E assim, estar na Board Academy foi também um passo da proatividade da busca. Eu, em 2021, mais ou menos próximo, Simonato, quando a gente conversou, eu também estava me inserindo em outros grupos. Fui fazer parte do WCFO Brasil,
sou associada desde É o por isso que eu fiquei na dúvida se era com a Estânia ou com a Sara, porque também Exato. estão nesse movimento. E a Estânia me incluiu, inclusive, vou já mostrar para vocês para ser coautora desse livro de Mulheres nas Olha, Finanças. que legal. Sensacional. E a Tânia que me trouxe para a Board Academy. Ah, Então, eu sabia é que tinha um conexão com todas universo, elas. assim, é uma conexão. A Estânia me convidou para fazer parte, porque eu tenho aí o meu legado e aquilo que eu busco. E aí eu fiz e escrevi, fui coautora no livro, para trazer um olhar de finanças humanizadas no momento que a gente fala de ruptura, né? Uhum. A gente está num mundo de ruptura, de mudanças, e a gente achar que o mundo corporativo vai ser o mesmo que era outrora, estamos todos muito enganados, né? Quando a gente olha em robotização, automação, então a gente tem que ter esse olhar do ser humano, como o ser Sim. humano contribui, de fato, no mundo que está com inteligência artificial a todo momento. É verdade. Quero aproveitar aqui, eu não sei se esse episódio vai chegar até elas, né? Mas deixar aqui o nosso abraço para Estânia, para Tânia Moura, duas amigas queridas, né? A Sara de casa, a gente se vê quase toda semana. A Cida Rez também, que é outra referência para a gente desse nosso networking em comum. Exato. Também é de casa, mas faz um tempinho que eu não vejo a Estânia e a Tânia. Então fica aqui o abraço para as duas, carinhoso aqui da Board Academy também. Quando puder, apareçam, né? Regina, você sabe, você já viu outros episódios aqui do nosso podcast, né? A gente sempre gosta de apresentar os nossos convidados, mas não como uma foto, né? Como a Catarina te apresentou, executiva, conselheira, mentora, né? Porque essa foto é a foto que sai lá na Você S.A., na capa do jornal, né? A gente sabe que por trás disso tem uma história. Lutas, dificuldades, acertos, erros, né? Muita coisa para a gente chegar onde a gente chegou. Eu queria dar 2 ou 3 passinhos atrás para conhecer um pouco dessa história, dessa jornada da Regina, pode ser? Lógico. Então, eu conheço você por conta do nosso relacionamento, de participação em livros, mas o grande público aqui que está nos assistindo talvez não conheça. Então, qual que é a origem da Regina, onde nasceu, onde foi criada, primeiros passos na carreira, decisão profissional ali naquela fase, talvez adolescente para jovem, né? O que eu vou fazer da vida? O que eu vou ser quando crescer? E aí a gente caminha até chegar, então, nesse status atual, pode ser? Lógico, tô com muito prazer, porque realmente é algo, Marcelo e Cate, que ontem eu estava com uma analista lá do meu time, que recentemente postou em uma das postagens da Board Academy, em que eu estou fazendo o curso agora do Advanced Board Program, incrível que tem sido. E aí teve uma postagem, eu comentei, ela colocou inspiração total de mulher, e eu conversando com ela, eu falei assim, que bom, fico muito feliz, porque a gente pode inspirar e deve inspirar qualquer pessoa que queira estar aonde quiser estar. Seja mulher, seja homem, seja qualquer pessoa e com qualquer tipo de diversidade. E aí eu comecei a falar um pouquinho com ela de como eu comecei. Eu não sou uma pessoa uma executiva que chegou, que veio de um berço já saiu trainee e depois um cargo de gerente. Não. Nada contra quem é, mas Nada contra. não é que todo mundo é assim, né? Não, nada contra. Exatamente. Muito pelo contrário, eu admiro aquelas pessoas que já começaram com status de vida, com os pais apoiando, que nem minha filha. Eu estou apoiando minha filha desde pequena e eu quero que ela tenha o comportamento e a postura de busca. Então eu admiro essas pessoas porque mesmo tendo tido muita coisa de forma mais, vamos dizer, um pouco mais fácil, também se dedicaram e estão aí no mundo, dividindo com outros e aproveitando as oportunidades, porque tem vezes que as pessoas não aproveitam as oportunidades que aparecem, né? Eu sou campineira, filha de uma araraquarense e de eu nem sei como fala a pessoa que nasceu em Riversul, que antigamente era Ribeirão Vermelho do Sul. Riversul. Lá perto do Paraná. Um casal de pessoas também de famílias simples, humildes. Meu pai, muito humilde, sempre se esforçou muito na vida para poder conquistar. E hoje eu falo com muito orgulho, com a boca muito cheia, do que ele conseguiu conquistar por um período e depois judiação conseguiu perder em determinado momento, e eu falo isso porque é um pouco do que vem para mim e do que mostrou e me soldou, né? E vai me colocando quem é a Regina. Meu pai começou muito cedo, dentro de 11 irmãos, eles eram 11 filhos, e veio para Campinas, começou a buscar,
sua vida, fez técnico de contabilidade, depois foi contador, já mais velho foi estudar direito, se formou advogado. Só que sendo advogado, ele foi atrás da paixão dele naquele mundo do direito. Que isso para mim é uma primeira lição e uma primeira coisa que eu trouxe para mim e que eu gosto de compartilhar com as pessoas no momento da inspiração. Busque aquilo que você é apaixonado. Porque quando você se apaixona por aquilo que faz, seu olho brilha, você inspira outras pessoas, você entrega o seu melhor. E meu pai amava árvore genealógica, entender como as pessoas eram, da onde eles vinham, né, suas origens. E dentro dessa busca incessante dele, naquela época que você não tinha internet, ele foi aqui em São Paulo, tem a Igreja dos Mormons, Sim. que tem um grande material do passado e de origens, e ele viu uma oportunidade gigantesca numa situação no Rio Grande do Sul, em que as terras do Rio Grande do Sul, a maior parte delas, parte do Uruguai, Argentina, eram de um comendador lá do passado, que trabalhava com uvas, vinhos, e ele tinha a maior parte dessas terras. Só que ele não tinha filho com a mulher dele. Ele tinha um monte de bastardo naquela época. E ele deixou uma herança para os filhos dos filhos dos filhos de um século depois. Isso escrito, e ele colocou todos os bens dele na mão da igreja para cuidar e falou, daqui 100 anos eu quero que vocês busquem esses herdeiros. E dentro dessas buscas e pesquisas dele, ele conseguiu encontrar uma oportunidade de trazer sonho e esperança para muita gente, inclusive para ele, porque ele era apaixonado nisso. E dentro disso, ele angariou herdeiros que vieram e buscaram seus direitos, que estavam no mundo inteiro. Tinha pessoas da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Ele apareceu na foto da Times nos Estados Unidos por conta desse processo. Ganhou dinheiro, infelizmente, coisas foram boas, depois passou, ele acabou lutando muito forte sobre isso, só que interesses políticos também acabaram dificultando. E aí ele começou a enveredar para outras coisas e acabou também perdendo dinheiro e não cuidando do dinheiro e não sabendo administrar o dinheiro. Isso, Você já era viva, já era criança, adolescente? Eu era criança nesse momento, indo para a adolescência. Na adolescência, aí eu estava... E a minha mãe ali do lado, do apoio, e mãezona, né? Aquela que fica do lado e te dá o apoio para tudo que você quer. E ela falava para mim a seguinte frase. Ela tinha o hábito de falar que Jacibele, aquela que tudo quis e nada fez. Eu ficava louca e eu falava, eu não vou permitir isso na minha vida. Eu quero e eu vou dizer que aqui jaz Regina, aquela que tudo quis e tudo conquistou. E eu falava também, eu não quero passar pela situação que meu pai passou e que a maior parte dos brasileiros passam, que é a falta de educação financeira. E que a pessoa ganha, usa tudo aquilo naquele momento, tudo aquilo que ganha e não pensa na prosperidade, não pensa no momento que vai envelhecer, ou não pensa no momento que você precisa de outras coisas, porque a vida, e aí eu digo para 100% das pessoas, não é uma vida só de picos. A gente tem uma vida de picos e vales ao longo da nossa vida. Há pessoas que podem ter um período maior nos picos, outras que estão ali nos vales e por um período maior. Pode ser isso, gente, algo de várias searas. Não entro nesse aspecto porque ele pode ter cunho religioso, cunho de entendimento, mas não, para mim ele tem muito um cunho energético daquilo que a gente busca e do que a gente faz. Então, se a gente sabe aonde a gente está e aonde a gente quer ir, a gente consegue sim chegar onde a gente quer. E você põe energia e esforço. E quando você está no vale, se você fica pensando só, que ruim, estou no vale, não vou chegar lá, você fica nesse vale por mais tempo. E aí vem um pouco do que ao longo do tempo eu estudei, que dentro da minha vida e pela minha curiosidade, que eu até comentei, Simonato e proatividade, vou atrás do Marcelo, que homem inspirador, que financeiro inspirador, né? Eu quero entender
como ele seguiu com a carreira dele. E aí comecei a buscar também outras formas e outras frentes de estudo. Bom, volto um pouquinho, vou dar um passo atrás para explicar isso. Lá atrás, criança, com tudo isso que eu via do que acontecia, ainda com 2 meses de idade, eu tive um irmão de 4 anos que faleceu atropelado na frente da minha casa, que foi muito triste. Minha mãe, imagina, eu tinha 2 meses. Eu fui aquela fortaleza que precisava ser para a família. E ao longo desse tempo, eu sempre me cobrei para ser essa fortaleza também. E em determinados momentos, isso me fez mal. E eu, depois de um tempo, descobri que eu estava me cobrando demais, que isso não me fazia bem, foi ótimo. Só que ao mesmo tempo, eu olhei para isso e vi como uma bênção. Por quê? Porque eu tive que liderar, naquele momento, a minha família, de forma inconsciente. Liderar para que a coragem surgisse e falasse: eu estou aqui para viver, apesar de uma perda tão grande, tem tanta coisa que precisa ser feita, né? E isso foi muito emblemático. Meu pai indo explorar o mundo, a minha mãe lá cuidando da gente, com aquele trauma grande e querendo, às vezes, segurar. Depois eu tive um outro irmão e eu desafiava minha mãe, desafiava o status quo e estava sempre fazendo com que nós conseguíssemos dar um passo para frente, para liderar a família. Você teve que trabalhar na adolescência ou primeiro foi para a faculdade? Não, eu trabalhei na adolescência. Porque foi na adolescência que meu pai perdeu tudo. Então, aquele momento de infância, ele começou a proporcionar, só que chegou na adolescência, ele teve um problema de saúde, sofreu um infarto muito novo, com 50 anos, e aí começou com problema de saúde ladeira abaixo. E aí eu fui ajudar minha mãe começou a trabalhar também, eu comecei a trabalhar com ela, e eu jogava vôlei. Agora vocês vão falar, bom, gente, vocês estão me vendo sentada, mas eu tenho só 1,62 metros de altura. E eu fui ser jogadora de vôlei com essa altura toda. E foi um período, para mim, também transformador e que mostrou a importância da liderança. Eu era capitã da equipe, apesar dessa altura, era titular, só que eu não podia ser atacante, né? Então eu era levantadora. Alguém escreveu no chat aqui do YouTube, ela era a dona da bola também. Isso. Eu era dona da bola, ficava para mim ali. Mas foi muito legal isso naquele momento, porque são as superações. No vôlei, apesar da minha altura, eu me superei. E você já vinha de uma história, né, de superação, de liderança. Exato. Né? Então, passou a ser natural para você exercer essa liderança, Passou. Né, nas situações. E aí eu usei o vôlei nessa parte da adolescência, não só para ter isso, mas porque ele me ajudou a ganhar meu dinheiro, Marcelo. Você ganhou dinheiro no vôlei? Sabe como? Não sendo jogadora profissional, não. Desse tamanho, embora eu tenha ganho várias medalhas, não. Eu era mesária e árbitra. Olha só. Na adolescência. Meu cunhado ganhou bastante dinheiro com isso também no futsal. Como mesário e árbitro. É uma Gente, forma, lógico. É uma forma. Tudo, né? Há muitas formas de você monetizar, né? Monetizar. Eu pensei que você fosse falar que vendia alguma coisa para as atletas ou nos jogos, que também seria outra forma, certo? Seria outra forma. Sim. Nunca foi muito meu forte naquele momento em saber comercializar as coisas, vender. Só que sempre foi meu forte saber entregar aquilo que eu conhecia. Isso, para mim, acho que desde sempre. E até hoje. Aquilo que eu conheço, eu adoro entregar. Eu adoro poder contribuir. Inclusive, eu também, da adolescência para a juventude, nessa época foi na época do colégio, hoje ensino médio, que eu era mesária, árbitra, ganhava dinheiro, eu saía de final de semana com esse dinheiro. Aí, no início, pouco antes da faculdade, na faculdade, eu comecei a dar aula de inglês. Amo idiomas. Amo, desde pequenininha. E aí eu comecei a dar aula de inglês na escola que eu tinha me formado para criança, daí depois foi para adolescente, depois para adulto. E aí eu também estava monetizando, Kati, ganhando meu dinheiro. Só que como? Como uma consequência daquilo que eu amava fazer, que era dar aula. Amo até hoje, viu? By the way. De ensinar pessoas, de compartilhar conhecimento. Isso para mim
Sabe aquilo que a gente fala de talento, de fortaleza e do que você faz de forma genuína? E é compartilhar o seu melhor para transformar a vida do outro, né? Exato. Um ato de propósito e uma generosidade genuína, né? Que é o É, doar, compartilhar. Mesmo que você monetize, ensinar é um ato de doação, né? E exato. você aprende e se desenvolve, né? Você aprende e se desenvolve, sem dúvida. A cada aula, a cada troca, porque a Mas gente aprende eu muito. queria saber o seguinte: Exato. qual faculdade você fez e qual foi a referência para escolher? Ótima pergunta. Eu fiz direito. Será por quê? Por que será? Por que será? Eu fiz direito muito por influência do meu pai. Realmente. Não sabia o que fazer. Pessoal, como é difícil É na difícil escolher. adolescência escolher. Meu Deus. Não acho que seja fácil, inclusive hoje. Só que eu acho que existem caminhos para ajudar a escolher. Nesse momento, que é o que eu tenho apoiado minha filha. Acessibilidade à informação, né? A gente hoje em dia tem esse acesso e a gente pode se preparar muito mais para as escolhas hoje em dia. Exato. E ajudar os nossos filhos a se prepararem. Exato. E tem uma coisa que hoje em dia nós aceitamos, Kati, que antigamente não se aceitava, que é trabalhar o processo de autoconhecimento. Sim. E o autoconhecimento, na época, era basicamente via terapia com psicólogo. Sim. Mas naquela época, terapia com psicólogo, você é louca? Tá precisando fazer Tá com algum análise? problema, né? É. Uhum. E hoje você tem terapeutas para te ajudar nesse aspecto. Você tem um bom mentor, um bom coach de carreira, de caminhos brilhantes. E isso, você começando desde cedo, te ajuda muito a ir para onde você vai. Sim. É o que, de certa forma, a gente faz aqui na Board Academy, quando um executivo nos procura para ser conselheiro. A experiência como executivo ele já tem, é dele. Uhum. Mas a Board Academy encurta esse espaço para que ele possa se tornar conselheiro. Exato. Né? Eu acho que um bom mentor, um bom coach, alguém para te acompanhar facilita e encurta essa jornada. Exato. Exato, exato, Simonato. E se o adolescente se abre para isso, acredito que hoje talvez seja mais fácil, mas às vezes não, e também tudo bem. E aí, nesse momento, eu escolhi porque eu fiz um teste vocacional. E sabe o que saiu no teste vocacional? Kate, exatamente o que você falou, que eu era uma pessoa que eu estava para contribuir com o outro. E aí me deram lá algumas alternativas: assistência social, direito, medicina, psicologia. E aí eu queria medicina. Eu queria porque queria medicina. Só que eu tenho meu primo, que é médico, e que o pai dele tinha sido médico, e ele teve como estudar e se bancar sozinho estudando. Mas meu pai não tinha aquela condição naquele momento. E eu sei que eles falaram tanta coisa que tiraram da minha cabeça a medicina. Aí eu olhei e falei, o que sobra? Eu falei, direito, porque eu não vou ser assistente social, não vou ganhar dinheiro fazendo assistência social. Porque a gente só pensa no dinheiro. Naquele momento, sim. Naquele momento. Aí eu fui para o direito. Fiz, é uma faculdade linda, só que não sou eu. O direito ajuda os outros, só que existe no direito, para mim, naquele momento, eu dependo muito da decisão de uma outra pessoa que não necessariamente tem a empatia por aquele outro ser humano com quem está julgando. E aquilo, para mim, eu passei por vivências que foram, assim, traumatizantes. Uhum. Então, eu falei, não quero. Então, quando eu me formei, na verdade, antes, aí eu dava aula de inglês, só que daí eu consegui um estágio na área tributária. E fazendo estágio na área tributária, eu falei, não, área tributária eu gosto, porque eu não estou trabalhando com um outro ser humano que eu tive Não é um case pessoal, é um case da empresa, uma tese financeira exato. tributária. E aí, nesse momento, eu falei, eu quero seguir para a área tributária. E aí, também cavando oportunidades, eu estava no 4º ano da faculdade, eu dava aula e era estagiária. Ganhava pouco, mas estava pagando minha faculdade. E eu peguei e resolvi. A minha tia falou assim: você tem que ir para uma multinacional, lá que você vai ter um diferencial. Falei, meu Deus, qual multinacional, né? Como eu era da área tributária, eu procurei as Big Six na época. Uhum. Na época, ao invés das Big Four que a gente fala hoje, tinham as Big Six. E eu procurei, que eu entendia que eram as melhores naquele momento, eram a Arthur Andersen e a Price Waterhouse. Nem falava
PwC, porque não era PricewaterhouseCoopers. Coopers, não. A Coopers era uma das, né? É. E aí, na PwC, eu enviei o currículo, mas na Arthur Andersen, onde eu queria entrar, eu levei pessoalmente o currículo. Eu fui lá e falei, eu quero conversar com um gerente, com alguém que seja responsável pelo processo de seleção. E fiz essa abordagem pessoal. Então, isso mostra a proatividade, de novo, de você ir atrás aonde você quer estar. Uhum. Ainda que você não tenha certeza e clareza lá da frente. Sim. Isso dar um o ponto. passo. Não, Desculpa. pode à vontade. Você me permite que às vezes eu vou colocar uns parênteses aqui na sua fala, para sempre fazer a conexão com os nossos conselheiros, com o público que nos assiste, né? Uhum. Às vezes eu acho que nós, e eu vou me colocar nesse chapéu, né? Nós executivos, quando pensamos na carreira de conselheiro, a gente tem uma certa amnésia do que nos fez chegar até a carreira executiva. Exatamente. Não teve lá o estágio, o trainee, o assistente, cada um por um caminho, mas que teve que dar a cara a tapa, aí fazer entrevista, processo, essa fecha a porta, essa abre, essa Isso. conexão. Nós passamos por isso. Passamos. E chegamos em carreiras executivas. Agora, quem diz que para conselheiro a porta está escancarada? Tem que fazer esse processo de novo. Muito Bate bom. aqui, não. Bate ali, não. Bate aqui, pode ser. E a gente vai plantando isso que você fez. Essa proatividade, ela tem que estar no mindset de todo executivo que deseja se tornar conselheiro. Sim. Você concorda? Total. Simonato, não é fácil se tornar conselheiro. Mesmo porque você tem... Não um certificado debaixo do braço e pronto. Não, não É importante, é fundamental, base, mas é a isso base. mesmo. É a base. Mesmo porque a gente está num momento de Brasil que nós trazemos essa profissão do conselheiro consultivo como algo realmente importante que já existe em outros países, outras economias, e que aqui no Brasil as pessoas estão começando a aprender. Ainda não é prioritário para o entender. empresário médio. Exato. Por quê? Porque eles ainda não entendem totalmente. Então, o trabalho é duplo, né? De nós nos posicionando como conselheiros, Exato. criarmos a nossa marca, a nossa identidade, aprendermos as diferenças entre ser executivo e ser conselheiro, como se Exato. posicionar, como fazer a sua marca pessoal, né? Exato. Como construir essa caixa de ferramentas de ser um conselheiro e, ao mesmo tempo, também levar essa consciência para empresários, mostrando a importância da governança, de ter um conselheiro para a longevidade. O Farias fala que é evangelizar o mercado, né? Exatamente. Exato. Então, é um trabalho duplo, onde a proatividade ela é imperativa, né? É imperativa. Sim. E por isso que eu também reforço muito a importância dos mentores de empresários. Sim. Porque esses mentores iniciam esse trabalho para criar o conselho. E o Quem não tem conselho, o primeiro passo é ter um amigo, um mentor, um advisor, Exatamente. e depois isso se constitui um conselho. E você começa a criar e dar robustez, e o conselho é infinitamente melhor do que só um mentor e só um advisor. E as empresas que têm conselho hoje, você vê que de verdade elas estão um passo à frente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Com certeza. Eu hoje estou numa empresa, né, na posição executiva, que foi uma startup há pouco tempo. Hoje essa empresa tem 11 anos de idade só, eu poderia dizer que ainda seria uma criança. Só que não. Essa empresa cresceu e tem crescido de uma maneira exponencial globalmente e ela tem todos os pré-requisitos da governança proativa que a gente fala aqui na Board Academy. Só que não é uma empresa brasileira. Ela tem essa mentalidade norte-americana. E então eu gosto de trazer esse exemplo que eu falo, e para mim é um exemplo de sucesso clássico, que mostra quão importante é ter um conselho para te ajudar a olhar o futuro. Isso. E o conselho, ele não está envolvido na execução. Não. Né? Então, tem o papel de olhar, cuidar dessa empresa, apontando oportunidades e riscos e guiando o caminho, né? Kati, você trouxe um ponto para mim que, dentro da minha essência, daí a gente não falou ainda, comecei a falar um pouco da minha carreira, mas... Eu tô vendo aqui no chat, o pessoal tá perguntando, e aí, ela entrou na Arthur Andersen ou não? Calma aí que ela já vai contar. Ela já vai contar. Olha, gente, eu vou dizer, entrei na Arthur Andersen, entrei. E foi sensacional. Para mim, Arthur Andersen foi uma escola, uma mãe, um pai, um tudo.
Foi sensacional. Infelizmente, eu vivi a O processo. morte da Arthur Andersen. Quanto tempo você ficou lá? Ao todo, entre Arthur Andersen e Deloitte, que daí eu brinco que eu fui fagocitada pela Deloitte, foram 13 anos. 13 anos. 13 anos, saí como auditora sênior. Tudo lá em Campinas? Tudo em Campinas. Você trabalhou com o Pinese? Trabalhei com o Pinese. Ele que me contratou, aliás. É mesmo? Foi o Pinese que me contratou e falou assim, eu vou apostar nessa menina. Que legal. Eu entrei na Arthur Andersen e Arthur Andersen, o direito, junto com Arthur Andersen, e depois, só que eu entrei na área legal e de consultoria tributária, Marcelo. Eu te fiz direito. E aí eu fiquei um ano lá e eu falei assim, eu amei contabilidade quando eu fiz o curso básico de contabilidade. E eu falei, se eu quero ser boa tributarista, eu preciso melhorar minha contabilidade. Eu tinha um mentor que foi um professor de direito tributário da faculdade, que tinha sido, inclusive, não se fala presidente, esqueci o nome, mas delegado da Receita Federal de Campinas e depois do Tribunal Federal em Brasília. E ele falou assim, aproveite, use e abuse de uma empresa desse tipo, porque ela também vai usar e abusar do seu tempo, do seu conhecimento. Então, eu mudei para auditoria. Aí fala, gente, uma menina que fez direito, naquela época tinha pouquíssimas mulheres ainda, Sim. querendo ir para a área de auditoria sem ter feito contábeis. O sócio da empresa, naquele momento, falou assim, você a priori parece ter potencial, mas eu não seguro talentos de outras áreas aqui, até pela própria pessoa. Para mim, essa frase foi sensacional. E aí ele me fez passar por 6 entrevistas. Depois eu já estava dentro da própria Arthur Andersen, mas para poder mudar de área. Dentro de tudo isso, eram vários gerentes e uma mulher gerente. Só tinha uma mulher gerente. Para entender como seria tudo isso. O que eu falo? O direito, junto com a auditoria, me trouxeram a visão de um compliance que é requerido na governança e me trouxeram um olhar sistêmico e de riscos, que era o link que eu ia fazer com sua fala, Kátia. Eu sou uma mulher profissional que quem olha e vê minha experiência fala claramente que é uma experiência e uma especialista em gestão de riscos. É uma minha paixão, que eu construí e fui trabalhando mesmo enquanto executiva de grandes empresas. Trabalhando nessa frente de gestão de riscos, só que com outro olhar, com um viés de oportunidade. Gestão de risco não é você deixar de fazer as coisas. É fazer a oportunidade de forma segura, né? Exato, Kátia. É você se antecipar às oportunidades, né? A palavra crise em japonês, chinês, não me lembro, são 2 figuras formadas pela palavra caos, né? E oportunidade. Porque junto do caos e da oportunidade que é o momento de crise. Então, numa crise, você tem uma oportunidade imensa. E a crise nada mais é do que a efetivação de um risco. Então, se você também consegue se antecipar aos riscos, você consegue ter esse olhar futuro que o conselheiro precisa. Então, quando a gente fala de conselho e de governança, um dos passos e uma das frentes extremamente importante é fazer uma gestão de risco de forma sadia, né? Para você fazer o risco que você quer e não você simplesmente assumir aquilo que você nem conhece que tem, né? Eu costumo dizer que o empresário, inclusive para ser empresário, em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil, o cara tem que ter, ou a mulher, né, empresária, tem que ter um apetite ao risco. Exato. Porque eu pegar meu dinheiro e aplicar num banco, num CDB, vai me render tanto. Eu decido colocar na bolsa, que tem um risco, e vai me render tanto. Eu decido montar aqui um galpão, contratar um monte de gente e fabricar algo e tentar para vender. É um outro bicho, né? É um outro tipo de risco. Então, o empresário ele tem esse apetite ao risco, por isso que, inclusive, merece ter a sua devida remuneração. E por ele ter esse apetite ao risco, muitas vezes ele menospreza um mapeamento e um gerenciamento de riscos. Isso. E vai fazendo, e vai tocando. O mapeamento de riscos não visa bloqueá-lo, mas simplesmente dizer para ele, olha, isso que você quer fazer tem este risco. Vamos correr. Dá para mitigar? Dá fazendo isso, isso e isso. Né? Então, é decisão consciente. Uma decisão consciente, é isso. E não empírica e impulsiva. Exato. Né? E o conselho ajuda muito. Nossa, o empresário. Muito. É a vozinha no ouvido ali. É isso.
Exato. É a voz da sabedoria, muitas vezes, né? Muitas não, acho que sempre, Kate. Porque geralmente um conselho é formado por pessoas que têm uma vivência já importante, né? Sim. Pode ser gente mais nova, tudo, para poder até instigar a inovação. Só que, em geral, você tem pessoas que já vivenciaram muita coisa. Então, essa sabedoria que vem é muito importante ter alguém lá em que vai te desafiar. Uhum. E o desafio é importante por isso, para que tome a ação correta, né? E que se precavenha de coisas ruins que possam acontecer. Outro dia eu escutei uma história, eu não vou lembrar agora qual board member que contou, que ele entrou como conselheiro de uma empresa pequena para médio porte, né? De um produto B2B que não é o produto conhecido do mercado, de prateleira de nenhum lugar, não é uma marca famosa. Então só quem está inserido mesmo naquele mercado é que conhece a empresa. E ele nessa história de mapeamento de risco cibernético, não sei o que, né? Foi falar com o dono da empresa sobre o problema da sala dos servidores. O senhor não tem nada nas nuvens, está tudo aqui na sala do servidor, 2 caras em TI e tal. O senhor está correndo um enorme risco aqui, né? Se o senhor for atacado por um hacker. Ele falou, não, minha empresa, quem é que vai se importar com a minha empresa? Minha empresa é desse tamanho, ninguém nem sabe que a gente existe. E aí esse conselheiro falou para ele assim, pelo contrário, porque o Facebook, o Google, qualquer grande empresa, claro que ela é mais visada e talvez mais atacada, porém ela está extremamente protegida. Agora, uma empresa como a do senhor, que acha que ninguém vai atacar, é a mais fácil do hacker atacar. E tem atacado. E tem atacado. Sim. E aí o estrago é enorme, que pode custar a vida da empresa. Claro. E aí vem a visão, Kate, das pessoas e dos empresários, principalmente brasileiro, que olham somente no momento do caixa inicial. Qual é o meu investimento ou o meu gasto nesse momento? Não olha como investimento, tudo é custo, né? Tudo é custo. Tudo é custo. E aí, essa questão que você está trazendo, Simonato, é perfeito para dar um exemplo que eu gosto. Eu até trouxe, Kátia, minha colega lá no Advanced Board Program, eu trouxe na nossa primeira aula, que o olhar financeiro ajuda muito quando você entende que você está fazendo alguns investimentos, alguns gastos que estão impedindo um custo extremamente elevado lá na frente. E eu vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Rio Grande do Sul. Vamos comparar Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina já viveu grandes catástrofes também. Só que ela teve, ao longo do tempo, algumas outras que foram um pouco menores. E o Estado tem olhado para aquilo de uma maneira um pouco mais preventiva. E ele já tem se preparado ao longo do tempo em ter planos de crise, ter aqueles comitês de crise, de gerenciamento de crise, para poder resolver de forma mais rápida. E existem, não que esteja 100% bom, como de repente você pega nos Estados Unidos, para onde tem tornado, mas já existem alguns planos de recuperação e ação mais rápido do que o Rio Grande do Sul. Plano de contingência. O plano de contingência. Sim. Eu até fiz uma entrevista dentro da comissão temática, que eu, junto com a Cida Res, coordenamos a Comissão de Finanças e Contabilidade, e eu fiz uma entrevista com um jornalista de Santa Catarina, que atua nessa parte de planos de contingência e gerenciamento de crise do Estado. E ele contando o que foi, isso antes do Rio Grande do Sul, tá? Do evento Rio Grande do Sul. E ele contando o que o Estado tem feito para se preparar e, em conjunto, algumas empresas privadas. Essas empresas, quando se deparam com um momento de crise, de caso fortuito, força maior, como é essa questão ambiental, elas perdem, mas muito menos do que aquelas empresas que não se organizaram e não previram. Hoje a gente tem empresas no Rio Grande do Sul que estão praticamente quebradas. E aí você vira e fala assim, eu não pensei num potencial risco, eu não me preparei, eu não quis investir naquele momento para reduzir o risco futuro. E aí veio para poder fazer aquela cost avoidance, que a gente fala muito no mundo corporativo, de evitar um custo extremamente significativo. E aproveito fazer um paralelo não só com o ambiental, mas com questões tributárias que a gente tem. Sim. Quantas e quantas vezes a gente tem riscos tributários que as pessoas fecham os olhos, às vezes com peneira, né?
E não se precavém. E depois, lá na frente, vai ter uma autuação imensa e que pode colocar em risco o seu negócio. E aí, mais uma vez, estão os conselheiros e o conselho para trazerem essa visão e orientarem Exato. as empresas que muitas vezes estão tão focadas no dia a dia, na execução diária, que não dão o devido peso para esses fatos futuros, né, que a gente costuma chamar de Exato. fatos portadores de futuro, que precisam ser avaliados tanto para o risco como para as oportunidades, né? Exato, Cati, Hum. exato. Então, eu sou a primeira advogada para uma governança proativa, que inclusive eu falava antes de conhecer o segmento da Board Academy, e foi a convite do meu amigo Marcelo Simonato, que ele falou: Regina, eu estou coordenando um livro de pessoas que estão deixando um legado. Quer escrever um capítulo? E aí eu quero compartilhar, pessoal. Tem também um Sensacional. outro capítulo aqui no meulegado.com, em que o nosso querido Marcelo Simonato é coordenador do livro, em que eu falo do meu legado de vida. E é um pouco do que você trouxe. O que é meu legado? Meu legado é poder conectar mentes e organizações em alta performance. E como que eu faço isso? De duas formas, com a minha vontade genuína de ajudar pessoas a conseguir estar utilizando o seu melhor, porque eles conseguem identificar onde eles operam melhor, quais são seus talentos, seus pontos fortes, e estimulá-los para poder buscar cada vez mais. E as organizações, como eu faço isso? Por meio de uma governança corporativa lastreada em ambiente geral de controles. Essa frente do ambiente geral de controles é a base, quando a gente fala em governança proativa, né, e a gente olha lá os princípios, em que nós falamos aí da equidade entre os acionistas, quando nós falamos de transparência, quando nós falamos de prestação de contas, e o compliance per si, né? Prestação de contas. Para você ter uma prestação de contas, você tem que ter um ambiente de controles da responsabilidade social, corporativa e sustentabilidade, um ambiente de controles necessário, mínimo, para poder capturar na sua integridade tudo de forma correta e você financeiramente poder reportar. E isso acontece quando você cria um ambiente de governança proativo, em que, além da gestão que você tem, você começa a criar os diversos níveis de governança. O seu conselho que você tem, o seu comitê, os seus comitês, que esses comitês são patrocinados não só pelos executivos, mas pelos conselheiros. Então, eu tenho um comitê de risco, eu tenho um comitê de ambiente geral, de controles, eu tenho um comitê de ética, e esses comitês, sendo analisados e patrocinados pelo olhar de futuro do conselho e com pessoas da operação, sem ser nível alto, mas pessoas da operação que estão vivendo, estão enxergando os problemas do dia a dia, trazem planos mais robustos para endereçar aquela visão de futuro que o conselheiro está trazendo. Você fazendo tudo isso, você cria o início desse ambiente geral de controles e você começa a capturar tudo isso e gerar um ambiente, uma controladoria para poder prestar conta. E presto conta e garantindo a ética para os acionistas e para a responsabilidade social, que são os stakeholders como um todo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou no chapéu de conselheiro. Uhum. E eu não tenho um background, uma experiência em finanças. Não trabalhei numa Big Four, não fui CFO de nenhuma empresa. Eu fui talvez um diretor comercial, um diretor de recursos humanos, um diretor industrial, só para citar aqui algumas outras profissões que não é de finanças. E hoje eu me vejo numa cadeira de conselho. Na sua opinião, dada a sua experiência, como você trouxe aqui, tanto a parte de auditoria, compliance, riscos, quais são os principais pontos que não podem faltar na agenda desse conselheiro e que ele deve, então, primeiro, buscar conhecimento daquilo que lhe falta enquanto bagagem, né? E segundo, ele vai para uma reunião de conselho, vai montar o conselho numa empresa, os pontos que ele precisa acompanhar de forma recorrente, não como uma visão de auditor, mas realmente de conselheiro, de olhar para aquilo, né, e poder, em cima daquilo que ele está olhando, dar as suas recomendações, as suas sugestões para a empresa. Uhum. Eu gosto muito de dizer, Simonato, que existem algumas bases que, independente mesmo da carreira, mas que vêm com esse olhar de compliance, são muito importantes para qualquer conselheiro.
que é inicialmente, não esqueça de fazer a sua gestão de riscos, avaliação de riscos dentro do ambiente em que você é especialista. Traga os riscos, porque os riscos, você tem um universo. Você tem um risco estratégico, você tem um risco regulatório que dentro da sua área, seja de operação, seja comercial. Exemplo, vamos falar de conselho de saúde, que a gente tem bastante aqui na board, né? A área de saúde é extremamente regulamentada e não é o financeiro, o auditor, que vai ter essa experiência. É aquele diretor da operação que vai conseguir trazer quais são os pontos chaves de riscos daquele segmento. E eu digo mesmo para todas as outras frentes. Então, saber fazer um bom gerenciamento de risco, para mim, é sine qua non para qualquer conselheiro, independente da área. A segunda coisa que para mim é muito importante é, uma vez que eu tenho esse bom gerenciamento de risco, eu preciso garantir transparência e prestação de contas daquilo que eu tenho e a ideia de visão de futuro da inovação. Dentro daquilo que eu fui desenvolvendo enquanto mentora para poder ajudar pessoas e empresas, eu tenho um programa que eu até estou lançando no final do ano uma mentoria em grupo, mas que eu tenho uma mentoria que eu desenvolvi na minha metodologia, em que eu falo de ganhar conhecimento, liderar a transformação, inovar e acompanhar. E para mim esse é o papel também de um conselheiro. O conselheiro tem que conhecer o negócio. Sim. Ele tem que liderar o executivo para que o executivo consiga captar tudo que está acontecendo, principalmente no aspecto externo. Ou seja, o conselheiro precisa estar antenado do que está acontecendo no ecossistema e não especificamente na empresa. E por isso ele não está preso na execução. Isso. Porque a gente entra num espiral da rotina e não olha para fora. Exato. O conselheiro é aquele que pode e deve estar olhando para fora. Sem dúvida. Porque daí ele vai ajudar a liderar o executivo que precisa inovar. Então, esse capability que é de desafiar, de questionar, de ver o que está acontecendo lá fora, trazer, é outro capability que é sine qua non para qualquer conselheiro. E de forma empática, sabendo ouvir, entendendo como funciona o negócio e quais são as características daquele líder, é como acessá-lo. A ponto, eu digo que a maior sensação de sucesso como conselheiro é quando um líder aconselhado se apropria do que foi sugerido pelo conselho como se fosse dele ou dela. Exato. Para mim, esse é o maior sucesso, e não importa de quem foi a ideia. Essa é uma das viradas de chave que muitas vezes a gente fala do mundo executivo para o mundo do conselho, né? Exato. E uma vez que esse líder ou essa líder se apoderam do que foi trazido, aí sim isso permeia com muita eficácia, muita eficiência para dentro da estrutura. Né? Agora tem um desafio interessante, né? E eu estou pensando aqui nos conselhos que eu faço parte hoje. Nenhuma empresa é igual a nenhuma empresa e muito menos nenhum empresário é igual a cada um. Né? E todas as empresas que eu sou conselheiro hoje, todas elas têm uma dinâmica bem distinta. Tem algumas que a reunião, por exemplo, acontece de forma presencial o dia todo. Então a gente tem bastante tempo para discutir várias pautas. Tem outra que é online 2 horas, bastante enxuto e online. Enquanto em uma a gente se aprofunda em números, em detalhes, na outra que é online e 2 horas, o empresário ele não quer falar de números com a gente, ele não quer olhar para o passado, ele só quer conversar com a gente sobre estratégia olhando para o futuro. Então, quem dita no final das contas o ritmo do que o conselho vai entregar é o empresário. Né? Nós temos que ter o nosso poder de influência, de persuasão, de apresentação de um tema que ele não está olhando, mas quem dita o ritmo ali, a gente está falando aqui de conselho consultivo, né? Vai ser o empresário. O Farias contou uma história uma vez pra gente aqui, eu já devo ter repetido isso algumas vezes, me perdoe se você já ouviu, vai ouvir pela enésima vez. Mas ele disse que um conselheiro certa vez chegou pro empresário e falou: fulano, eu percebo que na reunião de conselho você anota tudo que a gente fala pra você fazer, né? E ele queria, na verdade, dar um puxãozinho de orelha no empresário. O empresário que contratou ele queria... E a pergunta foi: você anota tudo, mas por que a gente não vê você fazer tudo que a gente fala pra você e você anota? Aí o empresário, né? Devia ser eu não sei se ele é mineiro, um senhor assim bem... Assim, você tem razão. Eu anoto tudo que vocês falam pra mim na reunião, mas eu só faço
aquilo que eu acredito. No final das contas é isso. É o dinheiro dele, é o patrimônio dele, é o risco dele. Exatamente. Eu tô lá, né? De certa forma tem meu risco de reputação, mas se der errado, vamos dizer, eu perdi aquela posição de conselho, mas não perdi a minha empresa. Então o conselheiro ele também precisa entender que no final das contas o risco é do empresário, ele que vai tomar ou não esse risco. Cabe a gente sim mapear, mostrar, apontar, né? Mas não vai ser a gente que vai assinar. E essa é uma mudança de chave importante. Isso. Agora, isso me traz que é algo que é muito importante, que é essa visão da responsabilidade de você ser conselheiro. Uhum. Porque a partir do momento que o que você leva para uma reunião de conselho e essa empresa executa, é de extrema responsabilidade. Por isso a importância de estar muito ligado no ecossistema, no mundo. Não pode ser só como eu um acho, todo. né? Não, eu Eu acho que você devia ir por aqui, mas com base no quê? É isso. Conhecer a empresa, conhecer muito bem a empresa. Talvez não com tanta profundidade como o executivo que está ali todos os dias, mas conhecer suficientemente bem para poder ser A empresa e o assertivo. segmento. E o segmento, Concorrentes, exatamente. fornecedores, o ecossistema. Todo o ecossistema, né? Para poder ser assertivo e trazer orientações que realmente venham a construir o sucesso futuro, né? Sustentável dessa empresa. Vocês falando isso me lembra de uma outra fase da minha carreira em que eu já não era mais auditora, já fazia um bom tempo, porque depois disso eu fui para o outro lado da mesa, porque se você quer de verdade ajudar as empresas em determinado momento, não adianta você ser só consultor e auditor e dizer o que precisa ser feito. Vai entender o que é fazer, né? Porque a gente tem que passar, eu vejo que a gente tem que passar e ter empatia por todo mundo. Então, você tendo passado pelas posições te ajuda. E sendo executiva, que eu fui aí de grandes empresas do segmento farmacêutico, porque eu fui plant controller numa planta da Pfizer, ajudei no spin-off para virar Zoetis, depois eu fui head de finanças, controladoria comercial da Medley, do grupo Sanofi, depois na parte da PepsiCo, assumi centro de serviços financeiros na PepsiCo e lá, nesse momento, foi em 2018 mais ou menos, que foi quando eu comecei a me envolver no mundo das inovações, que meu olho começou a brilhar. E aí, Kati e Simonato, lá eu comecei a ver o mundo e a importância não só daquelas metodologias de negociação do win-win, mas sim do win-win-win, que é todo mundo ganha no ecossistema. Sim. Eu tenho que envolver e encontrar soluções para ajudar o ecossistema como um todo. Não adianta só eu no ecossistema ganhar. Eu preciso aprender a trazer soluções que o meu fornecedor tenha vantagens e ganhe, e também os meus clientes e depois consumidores. Então, você entender e o conselheiro conseguir trazer essa visão para o dono de uma empresa de que a mentalidade tem que ser uma mentalidade de ecossistema e não uma mentalidade sozinho da sua empresa, faz uma diferença. É uma mentalidade de prosperidade coletiva. É isso aí. Isso para mim é ultra importante numa profissão. E aí você tinha me perguntado, para completar a questão da formação, que a gente vai e volta, eu amo estudar, né? Eu amo me capacitar. Depois que eu fiz direito, eu fui para auditoria, eu não podia ficar só fazendo auditora sem ter ciências contábeis. Então, eu fui fazer a minha segunda faculdade em ciências contábeis. Lá na auditoria, voltando para 2007, eu fui uma das principais gerentes já era Deloitte nesse momento, nos processos de abertura de capital das empresas do segmento sucroalcooleiro. Então, eu, junto com um sócio, eu fui responsável pela auditoria no processo de abertura de capital da São Martinho, da Tereos, da Açúcar Guarani, me envolvi no debentures da Nova América. Então, todo aquele momento de ambiente de abertura de capitais e segmento sucroalcooleiro eu estava envolvida. Para isso, a Deloitte me convidou para fazer parte do trio de profissionais que seriam os experts no segmento de agronegócio para fazer um MBA em agronegócios na Exalc, da USP. Então, fui fazer isso. Pouco depois, quando eu estava no mundo executivo e eu vi
que, embora eu utilizasse ao longo da minha vida toda essa questão de capacitar pessoas, liderar no mundo executivo e corporativo é diferente. Então, eu fui fazer certificações em coaching. Eu fiz certificação em Personal, Professional and Executive Coaching. Depois, eu fiz de Business Coaching e de Positive Psychology, de psicologia positiva. E aí que vem para lastrear aquilo que eu sempre usei e que eu continuo usando. Nós precisamos ter a mentalidade focada no positivo. Sim. O pessoal brinca em alguns momentos, a gente vê o copo meio cheio ou meio vazio. A gente precisa sempre ver meio cheio, né? A gente já fez isso, a gente já alcançou. Daqui até lá é só mais um passo. Uhum. Então, você ter esse background de estudo para poder ajudar outras pessoas a saírem daquela mentalidade da escassez para ir para a mentalidade da prosperidade que você está falando, Sim. Kati, é algo que também eu fui buscar certificações para me ajudar. E quando eu falei que eu quero ajudar as empresas, não só por meio de mentoria, mas também com governança, que eu vim atrás da Board Academy. E eu vim fazer o curso, a minha primeira certificação do Lean Governance, porque eu falei, eu quero ajudar as empresas menores por meio de uma governança na medida, Isso. com uma metodologia bem feita, que é com o trabalho do Lean Governance, Exatamente. para poder ajudá-las, porque só a governança corporativa na medida que faz com que essas empresas prosperem e sejam sustentáveis. Exatamente. Então, tudo isso vem, a minha capacitação e o meu estudo está sempre na linha de buscar aquilo que eu acredito para poder entregar para a sociedade. Sim. Muito bom, muito bom. A gente está caminhando para 1 hora de conversa aqui. Já? O tempo voa. Boa. E no nosso podcast, a gente sempre busca fazer uma pergunta. Você não mandou por ela por e-mail, não, né? Não, não. Então vai ser aqui no ao vivo, aqui no pronto, para ver se ela tem a resposta. Qual que é a pergunta que a gente vai fazer para ela? Regina, você com essa trajetória tão inspiradora, estando onde está hoje, como fruto de toda essa trajetória, se você tivesse que conversar com a Regina pequenininha lá atrás, que aprendeu a liderar e ser exemplo e ser força tão cedo, que conselhos hoje você daria para essa Regina? Kati, eu penso e reflito muito sobre isto, e falo para muita gente, vá atrás do seu autoconhecimento desde cedo. Tente se conhecer antes, tente entender quais são efetivamente os seus talentos e foque neles. Não fique brigando com você por conta das suas fraquezas, todo mundo as tem. E você ficar se debatendo porque você não soube fazer isso, você não entregou aquilo, você não chegou naquele nível, não vale a pena. E quando você reforça o seu talento, você acelera a sua carreira. E você acelera, por que não, o encontro do conselho certo. Porque se eu tivesse ido lá atrás e feito esse processo, essa jornada de autoconhecimento que eu comecei quando eu fiz 40 anos, Teria encurtado o caminho. eu teria encurtado caminhos e provavelmente os meus vales da vida teriam sido mais leves. Mais leves. Então é isso que eu teria feito de diferente. Muito Sim, bom. muito bom. Muito bom. Regina, caminhando então aqui para o nosso final do nosso podcast, quero muito te agradecer pelo privilégio de te receber aqui no nosso estúdio, pelo bate-papo, pela conversa, te parabenizar por todo esse histórico profissional. Você que é uma board member, uma das coordenadoras de comissões aqui temáticas aqui da Board Academy, participou já de vários eventos nossos. Em breve, a gente não vai dar spoiler aqui, mas em breve vai estar conosco mais perto ainda aqui dentro da Board Academy, do nosso ecossistema. Então, muito obrigado a você e obrigado, Kati, por dividir comigo. Ó, Humberto, tá assistindo essa? Vai perder seu posto aqui, hein, Humberto? Fica de olho. O Humberto Obrigado, é nosso Kati. companheiro. Eu que agradeço e que honra e privilégio poder escutar uma jornada tão inspiradora. Então, de fato, Regina, você é inspiração. E obrigada por compartilhar. Muito obrigada, Kati. Você é uma inspiração total também, como Simonato. Vocês estão inspirando muitas pessoas e eu fico feliz de saber que eu também tenho inspirado, porque a gente só quer
trazer oportunidade para todo mundo. Isso. É Obrigada isso mesmo. pela oportunidade de estar aqui também. Muito obrigado. E obrigada, Simonato, pelo convite. É uma honra poder estar aqui. Sempre. Muito obrigada. E a vocês que nos assistiram, nosso muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal no YouTube, te convido novamente a fazer a sua inscrição, ativar o sininho para que você possa receber notificação sobre outros episódios, outros conteúdos que nós venhamos a publicar aqui nas nossas redes sociais. Meu muito obrigado e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até Tchau, tchau. mais. Tchau. Tchau.